Oi, pessoal, vamos agora para 3 questões a partir de um texto, depois fazer uma quarta, que é mais isolada, que inclusive caiu na parte de biologia, mas que tem todo um contexto químico a ser discutido. Veja só, levotiroxina é um hormônio sintético empregado em medicamentos para suprir a deficiência da produção de hormônio da glândula tireoide. A forma estrutural da levotiroxina está aí representada a seguir. E ele quer saber, amores, quais são as funções orgânicas oxigenadas presentes. Então, veja só. Aqui a gente percebe a presença de um anel aromático ligado diretamente a um grupo H, o que caracteriza uma função chamada de fenol, que é quando você tem justamente esse radical aromático, é chamado de radical arila, né, ligado diretamente a um grupo H, beleza? Aqui você tem um O entre carbonos, o que caracteriza uma função éter, já que na função éter você tem um O entre carbonos e ele tem aí o seu funcionamento como heteroátomo. E aqui você tem o famoso grupo carboxila, né, que caracteriza justamente o chamado ácido carboxílico, que é quando você tem C-O ligado ao H ou de maneira condensada, que é representada assim. E aí a gente entende que as funções oxigenadas associadas a essa estrutura é ácido carboxílico, éter e fenol, cuja resposta é a letra B. Claro que a gente vê aqui átomos de iodo, que são os aletos, né? Os grupos halogenados. Inclusive a gente vê aqui ó, o NH2 associado a um carbono que caracteriza a função amina. Mas como ele quer a função oxigenada, a gente já mataria a resposta aí com uma letra B de bola, ok? Segue adiante. Veja, essa questão eu coloquei a molécula da levotiroxina aqui para facilitar a nossa discussão. O número de isômeros geométricos cis e trans da levotiroxina é, vejam, para você ter isomeria geométrica, é preciso que você lembre que você está falando de uma isomeria espacial. E o que é uma isomeria espacial, ou chamado esteroisomeria? É quando as moléculas elas vão ter a mesma fórmula molecular, elas planarmente elas vão ter o mesmo comportamento, mas elas vão diferir quanto ao arranjo no espaço. Ou seja, a maneira como seus átomos se organizam no espaço é que vai gerar essa condição de você ter uma isomeria espacial. Porque a isomeria é a mesma fórmula molecular, beleza ou não? E quando é espacial, é quando a diferença é a maneira como essa organização ela se dá na estrutura espacial. Aí você diz, tá, Eronzinho, mas como é que na hora da prova eu vou reconhecer isso? É simples. Para você ter uma isomeria cis e trans, é necessário que você tenha uma ligação dupla entre carbonos, quando a cadeia é aberta. Por que, garotinho? Porque quando a ligação é dupla, como essa ligação pi ela não permite que os carbonos rotacionem, porque se rotacionar quebra, cada carbono aqui vai ter 2 ligantes. Eu vou ter aqui R1, R2 e eu vou ter aqui R3 e R4. E como você não pode girar, você está dividindo simplesmente essa região em 2 partes, no plano de cima e no plano de baixo. Ah, entendi. Então quer dizer que quando você tem uma dupla entre carbonos, como os carbonos não podem girar, o ligante que está em cima, ele vai estar sendo comparado ao ligante que está embaixo. Claramente, esses ligantes, eles não vão poder estar simplesmente ocupando qualquer uma dessas regiões, porque os carbonos não podem girar. E aí você começa a ver 2 arranjos possíveis. Ou você simplesmente estabelece a condição de que os ligantes iguais vão estar no mesmo plano, ou os ligantes iguais vão estar em planos opostos. E aí você começa a perceber que há uma diferença entre essas moléculas, não de maneira planar, e sim de maneira espacial. Porque você percebe que como não é possível girar, é preciso que você entenda se os ligantes iguais vão estar no mesmo plano ou em planos opostos. Se tiver no mesmo plano, a gente chama de cis. Se tiver em planos opostos, nós chamamos de trans. E com um detalhe. Para que haja diferença espacial, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Porque se eu colocar hidrogênio aqui, não há diferença espacial nenhuma. Na hora que eu pudesse colocar a outra estrutura espacial possível, seria a mesma coisa, porque teria 2 ligantes iguais. Então a ideia é que você tenha aqui uma linha imaginária, onde você perceba se os ligantes iguais estão no mesmo plano, que é o cis, ou se estão em planos opostos, que é o trans, gerando esse isomerismo geométrico espacial, que é chamado de cis e trans. Só que esse isomerismo também é possível em cadeias fechadas. Como assim cadeias fechadas, Heron? Porque numa cadeia fechada você também não pode girar, porque se você girar você quebra a cadeia. Então você vai ter aqui uma ligação simples entre carbonos, de tal maneira que cada carbono vai ter 2 ligantes. Então, ó, A vai ter que ser diferente de B, X vai ter que ser diferente de Y, e você vai traçar aqui uma linha imaginária com a mesma perspectiva. Você vai ver se os ligantes iguais estão no mesmo plano ou estão em planos opostos. Então aqui você vai ter R3 e R4, e aqui você vai ter R1 e R2. Então, para você ter isomerismo geométrico em cadeias fechadas,
é preciso que haja ligação simples entre carbonos, para que cada carbono, desculpa, tenha dois ligantes e eles possam se diferir espacialmente. Então a lógica é, observe que na levotiroxina, as cadeias fechadas são aromáticas, onde todos os carbonos aqui são inclusive híbridos sp2, estão associados a cadeias com insaturações, com duplas. Então, no anel aromático não existe essa condição de uma cadeia fechada, onde entre os carbonos tem que ter ligação simples, pessoal, para que cada carbono tenha dois ligantes. Não existe isso no anel aromático. Então, você não vai ter isomeria cis e trans no anel aromático, beleza ou não? E na parte aberta, veja que não há ligação dupla de carbonos, para que você possa ter a possibilidade de cada carbono ter dois ligantes e diferir espacialmente. Então, nesse caso, não tem isômero geométrico na levotiroxina, não tem. Porque nenhum dos critérios que eu acabei de falar são atendidos. Cadeia fechada só com ligação simples, para que cada carbono tenha dois ligantes. E na cadeia aberta, na parte aberta, você tem que ter uma dupla de carbonos, para que cada carbono tenha ali dois ligantes e eles possam diferir espacialmente, ou na forma cis, ligantes iguais no mesmo plano, ou na forma trans. E aí você consegue ver que a resposta da 14 é a letra A. A questão 15, ele pergunta quantos hidrogênios tem aí. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos ver pelas alternativas, que eu acho que dá para a gente já ir eliminando algumas coisas. Veja, lembre que cada carbono tem que ter a sua tetravalência obedecida. Então, ó, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 1, está ligado a 2, 3, está fazendo 4 ligações, tá vendo? Então, se ele já está fazendo 4 ligações, ele não tem hidrogênio. Agora, esse aqui tem, porque ele está fazendo uma ligação, 2, 3, aí tem um hidrogêniozinho aqui, ó. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4 ligações. Esse aqui também, 1, 2, 3, 4 ligações. E esse aqui está faltando um hidrogêniozinho. Então aqui, ó, eu já reconheci 3 hidrogênios, hein? Bora seguir adiante. Observe que no anel aromático, quando não existe um ligante substituindo, por exemplo, o iodo, é porque tem hidrogênio ali, pessoal. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, já está estável. Aqui falta um hidrogênio. Aqui falta um hidrogênio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, já está estável. Então são mais 2 hidrogênios, já são 5. Beleza? Continua. Esse garotinho aqui, ó, ele está fazendo 1, 2 ligações. Está faltando 2 hidrogênios, já são 7. Tudo bem? Já achamos 7 hidrogênios. Consequentemente, já corta a letra A, porque vai ter mais. Observe que esse aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Está precisando de mais um hidrogênio. Já são 8. Com mais 2 aqui já são 10. E com mais um aqui, 11. Então a gente mata a resposta dessa questão como sendo 11, porque esse carbono aqui, ó, ele não tem hidrogênio, porque ele já está fazendo 4 ligações. Resposta, letra B de bola. Beleza? E para a gente finalizar essa prova de 2020, a questão 16 diz assim: um comprimido de determinado produto contém 150 mg de AlOH3. Veja que esse garotinho aqui é uma tribase, tá? Ele tem 3 OHs que vão se dissociar. Uma pessoa decidiu tomar 2 comprimidos antes de começar a beber. Se ela toma 2 comprimidos, então ela está tomando 300 mg. Já que cada comprimido é 150, então ela está tomando 2 comprimidos, que é 300, que é o dobro. Essa massa de hidroxialumínio deverá neutralizar aproximadamente quantos miligramas de HCl? Eu vejo pelas alternativas que ele quer saber quanto de HCl eu vou neutralizar. Então, bora lá. O hidroxialumínio, pessoal, é uma tribase. O HCl é um monoácido. Então, para cada um que eu uso do hidroxialumínio, eu vou precisar de 3 de HCl. Porque eu vou precisar de 3 OHs para neutralizar com 3 hidrogênios, né, pessoal? Beleza? Então, lembre que a quantidade de H+, tem que ser igual à quantidade de OH- na neutralização total. Então, a lógica é que eu sei que a proporção vai ter que ser de 1 para 3. Aí eu pego o alumínio com cloro, origino cloreto de alumínio, 3 hidrogênios com 3 OH, já 3 águas. Aí eu quero saber quanto de HCl eu preciso para neutralizar 300 de hidroxialumínio. Qual é a proporção? A proporção é de 1 para 3. A massa molar do hidroxialumínio eu já calculei aqui, ó, pelas massas atômicas, dá 78. A do HCl é 36,5, então fica 3 vezes 36,5, beleza? Então fica 78, que é o mol desse garoto, está para 3 vezes 36,5 do HCl. Qual é a massa que eu quero neutralizar, né? 300? Então, se eu quero neutralizar 300, a quantidade de HCl que eu vou precisar vai ser quanto? X. Esse valor de X aí vai dar aproximadamente 420, que dentro de uma alternativa aí aproximada, vai ser resposta letra D de dado. Beleza? Então,
É só vocês terem calma aí para organizar bem as ideias que vocês conseguiriam desenvolver legal. Essa questão caiu na prova de biologia, mas é uma questão que exige todo um conhecimento estequiométrico. É interessante falar isso aqui. Então, ó, valeu, finalizamos aí a prova 2020. Beijo!